Olá pessoal, estamos começando mais uma aula e nessa aula nós vamos trabalhar com os telhados utilizando um plugin chamado Instant Roof. Para que a gente faça uma planta de telhado, a primeira coisa que a gente precisa pensar é em como as águas desse telhado vão ficar. Para isso, eu criei aqui algumas faces dentro desse meu projeto, baseado nas minhas vigas aéreas, porque essas vigas aéreas elas estão contornando as minhas paredes, certo? Então, utilizando essas vigas aéreas, eu preciso saber como que vão ser as caídas desse meu telhado. Eu vou fazer dois telhados aqui, um telhado um pouco mais baixo e um telhado um pouco mais alto. Por quê? Porque esteticamente isso vai ficar mais interessante. É uma questão estética, porque eu poderia fazer um telhado inteiro aqui, mas é uma questão importante, porque muitas vezes a figura da casa, né, a fachada da casa, da residência, enfim, ela vai acabar ficando um pouco com a cara do telhado. Então, conforme a gente trabalha o telhado, a gente consegue dar uma característica para essa fachada. Pensando então na estética desse telhado, o que eu vou fazer aqui é trabalhar com uma água desse telhado para o lado de cá, que é essa água, eu fiz aqui um grupo, tá? E que é essa água que começa aqui, vem com essas linhas aqui, tá? E uma outra água que vai cair para o outro lado, tá? Que é essa água que vem com essas linhas aqui. Por que que eu criei faces separadas? Eu tenho uma face aqui, tá? E outra face aqui, para criar uma água só. Porque o plugin Instant Roof, ele trabalha com faces diferenciadas para que ele consiga fazer essa quebra aqui do telhado. Se o telhado fosse uma água inteira, seria mais fácil. Como ele tem essa quebrinha aqui por causa dessa parede curva, então eu preciso fazer duas faces separadas, tá? Que é aqui, esse arquivo vai estar disponibilizado para vocês já vão receber isso pronto. Aqui é a mesma coisa, ó, como eu tenho uma água e mais um pedaço aqui, porque eu tenho uma quebra aqui, eu preciso fazer duas faces separadas. O Instant Roof, ele trabalha da seguinte maneira. Quando a gente tem as faces já criadas, nós entramos aqui nessas faces, selecionamos as faces, ó, tá vendo? Tô dando dois cliques aqui, então eu tô selecionando as duas a face com todas as suas linhas. Essa face também, então se eu clicar no meu Shift aqui, se eu apertar o Shift, eu tenho esse sinal de mais e menos, ó, e aí eu consigo agregar as faces que eu preciso, as faces e as linhas. Muito bem, selecionei todas elas. Agora, eu não poderia ter selecionado o grupo? Não, eu tenho que selecionar face por face, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou desselecionar essas linhas aqui. Essa linha aqui, no final, e essa linha aqui. Até deixa eu mexer aqui para ver se realmente eu tô com as linhas corretas, ó. Ó, se eu selecionar essa linha aqui, muito bem, tirei a seleção dela, tá? E agora eu entro aqui em plugins, Instant Roof, fazer telhado, que eu baixei esse plugin já em português, tá? Fazer telhado. Aí ele me pergunta se eu quero criar um novo ou se eu quero utilizar algum desses que eu já tenho. Eu vou utilizar esse rancho padrão aqui. Ele pergunta se eu quero editar a inclinação, beiral e as configurações. Aqui, nesse momento, eu não vou editar, mas eu poderia colocar, por exemplo, que sim. Se eu quero editar os divisores e as configurações de viga, não. Vamos editar para ver como é que fica. Ó. Ok. E aí ele vem e me pergunta a inclinação do telhado em graus, se é para fazer beiral, qual é a largura do beiral. Eu aqui vou colocar que é de 80, 0,8. Tá? A espessura do beiral, enfim, tem toda uma configuração de tabeira, largura de corte, altura de corte. Então, quem quiser modificar isso aqui, pode modificar. A única coisa que a gente não consegue modificar nessa versão gratuita é, por exemplo, assim, eu quero, aqui a minha inclinação, ela é de 21 graus. Eu não consigo colocar 21 graus aqui. Se eu colocar 21 aqui, eu posso até colocar, ele não vai falar nada. Na hora que eu colocar OK, ele me diz, ele pergunta se eu quero alterar como um novo estilo, não, OK.
Ele me diz ó, que essa versão gratuita só faz telhados com as inclinações de 0,6, de 9,5, de 26, de 53 e 63 graus. Então, com essa versão, eu não consigo fazer de 21 graus. Se eu tiver a Pro, que é paga, aí eu consigo fazer, tá? Então, ele vai acabar criando nessa mais próxima aqui, que é a de 26 graus. Ok, ó. E aí, ele fez o meu telhado. O que aconteceu aqui? Ele não fez o telhado da forma que eu queria. Então, às vezes a gente precisa pegar os pontos certos para que ele faça o telhado. Ó. Ele não fechou do jeito que eu queria. Vou deletar esse telhado aqui e vou começar esse telhado novamente. Eu deixei aquele exemplo que eu criei, que eu já sabia que não ia funcionar, só porque isso pode acontecer com vocês, tá? E, na verdade, o Instant Roof, a gente tem que pegar os pontos certos para que o telhado funcione. Então, eu vou entrar novamente aqui, selecionar de novo, ó, essa face com as linhas, mais essa face com as linhas, essa com as linhas e essa com as linhas. O que que eu fiz errado antes? Eu tirei essa linha aqui e essa linha aqui e esta linha daqui, tá? Essas duas eu realmente tenho que tirar, mas essas duas aqui eu preciso deixar. Porque senão ele não faz a inclinação correta, ele acaba se confundindo todo. Por quê? Quando eu tiro essa linha aqui e aquela linha lá, eu indico que o telhado está subindo para cá. Então, eu indico que a queda do telhado é em direção a essa linha aqui. Vamos ver agora como é que isso vai funcionar? Se eu tirar essas duas linhas aqui, ele não consegue agregar essas faces aqui no meu desenho. Então, agora eu entro em Plugins, Instant Roof, fazer telhado. Ele pergunta se eu quero modificar as configurações. Eu digo que não. Na verdade, ele vai me dar de novo essa indicação. Vai fazer com 26 graus. Ok. E aí ele funcionou, tá vendo? Agora ele colocou o ponto certo, ó, conseguiu agregar esse pedaço aqui e conseguiu fazer o telhado da forma correta. É muito mais fácil fazer o telhado com o plugin? É. Ele tem algumas particularidades? Tem também. Então, a gente tem que utilizar aquilo que facilita para a gente e, ao mesmo tempo, ir trabalhando com esse plugin, tá? O que acontece com esse plugin? Ele cria uma parte interna aqui, tá? Ele cria essa parte do telhado e ele cria o madeiramento. Então, a gente pode ir ajustando isso de acordo com o que a gente precisa. Eu modifiquei esse meu layer aqui e deixei tudo no layer ou camada planta de cobertura 1. Porque depois a gente vai fazer a outra parte do telhado, que é a planta de cobertura 2. Então, como eu expliquei, ó, quando a gente acessa esse telhado, a gente tem uma parte que é essa parede que ele cria. Essa parte aqui a gente vai acabar deletando depois, porque a gente vai trabalhar com as paredes do nosso projeto mesmo, tá? Por enquanto eu ainda vou deixar elas aqui. Nós temos a parte que é a parte de madeiramento do telhado, que é o madeiramento aparente, ó. Se eu clicar aqui, ele vai aparecer, ó. Se eu deletar, ele sai também. Vou desfazer. E a parte do telhado propriamente dito, ó. Tem aqui a tabeira ainda na frente, peraí. Deixa eu tirar aqui. E a parte da face do telhado. Então, se eu tirar essa face do telhado aqui, ó, ela também some. São coisas diferentes dentro do nosso telhado, só para vocês entenderem como que funciona o plugin, tá? Então, dependendo do que a gente fizer, a gente pode editar esses elementos. Nessa aula nós vimos como fazer o primeiro grupo de telhado da nossa residência aqui, utilizando o plugin Instant Roof. E esse grupo de telhados que a gente criou, ele também serve como um estudo de telhado. Então, dentro da nossa proposta de fazer uma modelagem de estudo, ele também serve para a gente visualizar se a altura está correta, se o madeiramento está correto. Essa altura de telhado aqui, primeiramente, eu coloquei logo acima das vigas aéreas. E mesmo assim, com essa inclinação, ele criou uma altura bem grande aqui entre a viga e o final da minha cumieira aqui do telhado.
Então, a gente se vê na próxima aula. Treinem um pouquinho e até mais.